A poluição gerada pelos veículos de uma família com mais do que um automóvel é, na maior parte das vezes, superior à poluição gerada pela sua utilização de energia, produção de resíduos e outras atividades domésticas. Em 1996 entraram na cidade de Lisboa cerca de 300 mil veículos por dia, o que significa um acréscimo de cerca de 6,5% relativamente a 1980. Os carros são, em conjunto com as centrais elétricas, os principais produtores de dióxido de carbono. Atualmente, cerca de 500 milhões de veículos em todo o mundo emitem para a atmosfera cerca de 4 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, 20% das emissões antropogénicas deste gás. O número de carros nas estradas aumenta a um ritmo 2 vezes superior ao da população mundial, prevendo-se que existam 2 bilhões em todo o mundo no ano 2030. Os carros consomem mais de metade de todo o petróleo produzido mundialmente. Na Alemanha, a Agência de Proteção Ambiental estimou os custos dos danos causados pela poluição ambiental causada pelos automóveis em cerca de 21 milhões de marcos, ou seja, 2.142 milhões de contos por ano. Se 10% da população que se desloca de carro para Lisboa passasse a utilizar os transportes públicos, seriam emitidas por ano menos 7.301 toneladas de monóxido de carbono, 120 toneladas de óxidos de azoto e 45.913 toneladas de dióxido de carbono. Nos engarrafamentos de trânsito, a qualidade do ar é muitas vezes pior no interior dos veículos do que no exterior, porque os fumos de exaustão do carro da frente são diretamente bombeados para o interior do carro de trás pelo sistema de ventilação. A atividade industrial está inevitavelmente associada a uma certa degradação do ambiente, uma vez que não existem processos de fabrico totalmente limpos. O perigo das emissões industriais varia com o tipo de indústria, matérias-primas usadas, processo de fabrico, produtos fabricados ou substâncias produzidas, visto conterem componentes que afetam os ecossistemas. O desenvolvimento da indústria em Portugal ocorreu sem um correto planeamento e ordenamento, o que resultou na concentração industrial em áreas geográficas limitadas, provocando casos específicos e localizados de poluição. Deste modo, estas concentrações implicam uma maior vigilância ambiental, exigindo a existência de infraestruturas adequadas de controle que combatam os níveis cumulativos de poluição. Neste sentido, tornou-se prioritário a implementação de medidas que visem reduzir ou eliminar estas fontes de poluição, o que tem vindo a ser concretizado através de um conjunto de programas e incentivos económicos que colocam à disposição das indústrias meios financeiros capazes de melhorar a qualidade do ambiente. Poluição sonora é qualquer alteração das propriedades físicas do meio ambiente causada por puro ou conjugação de sons admissíveis ou não, que direta ou indiretamente seja nociva à saúde, segurança e ao bem-estar. O som é a parte fundamental das atividades dos seres vivos e dos elementos da natureza. Cada um tem um significado específico conforme as espécies de seres vivos que os emitem ou que conseguem percebê-los. Há cerca de 2.500 anos, a humanidade reconhece efeitos prejudiciais do ruído à saúde. O desenvolvimento da indústria e o surgimento de grandes centros urbanos acabou com o silêncio de boa parte do planeta. Um dos grandes problemas impostos ao homem nas últimas décadas é a gestão dos resíduos sólidos provenientes da atividade humana. No nosso país, a produção destes resíduos tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos. Durante décadas, estes resíduos foram, na sua maioria, depositados a céu aberto em centenas de lixeiras existentes em Portugal. Esta foi a solução imediata encontrada para resolver o problema. Evidentemente, tal procedimento provocou graves desastres ambientais, como a contaminação dos solos, das águas subterrâneas e do ar. Devido à decomposição dos resíduos, é muito frequente a libertação de biogás que, sendo facilmente inflamável, provoca frequentemente a autocombustão das lixeiras, com toda a poluição atmosférica inerente a esse processo. As escorrências provenientes dos resíduos sólidos depositados contaminaram os solos que contactaram e, várias vezes, infiltraram-se nos lençóis freáticos e nos cursos de água superficial, havendo o risco de entrarem na cadeia alimentar. Após a constituição de normas comunitárias da União Europeia, houve a necessidade de encerrar todas as lixeiras existentes no sistema. Deste modo, foram encerradas e requalificadas ambientalmente 36 lixeiras em Portugal. Apesar do exemplo de Portugal,
Nos países em vias de desenvolvimento, ainda é uma prática comum acumular os resíduos sólidos em lixeiras a céu aberto. A gestão dos resíduos será um dos maiores problemas ambientais que nós, humanos, teremos que enfrentar nos próximos tempos. Medidas como co-incineração e os depósitos em aterros sanitários serão mais ecologicamente viáveis para uma sustentabilidade deste problema. Com o aumento da população mundial, o chamado lixo também aumentará significativamente. Portanto, cabe aos governos gerir estas situações de forma a garantir um futuro limpo para as novas gerações.